Em relação ao GH, né, como a gente já vinha comentando, os valores extremos, né, a baixa concentração de GH, a elevada liberação desse GH, vão estar relacionadas, em casos extremos, a gigantismo ou acromegalia e ao nanismo, né? Então, assim, nem toda pessoa que é alta tem problemas relacionados a gigantismo, assim como nem toda pessoa que tem baixa estatura tem problemas relacionados a nanismo. Existe um limite, né? Existe uma diferença entre distúrbios hormonais e pessoas que já são geneticamente, já têm informação genética no corpo para serem um pouco maiores, né, do que a média ou menores do que a média. Então, um médico, quando ele vai avaliar se aquela pessoa está dentro da faixa normal ou não, e quais são os fatores que causam isso, ele não pode pura e simplesmente olhar a estatura como sendo o fator determinante, né? Tem que se avaliar o histórico familiar, dosar os hormônios para ver se tem algum problema hormonal no meio do caminho, e esse problema hormonal, na grande maioria das vezes, envolve o GH, tá? Então, assim, não dá para traçar todo mundo que é alto como gigante, nem todo mundo que é baixo como anão, tá? Então, a gente precisa ter todo um diagnóstico que vai envolver físico, laboratorial, entre outras coisas mais, para poder fechar o diagnóstico desse paciente. No caso de níveis elevados de GH, e aí normalmente muito elevados, a gente tem uma situação chamada de gigantismo ou acromegalia. Qual é a diferença desses dois termos? A acromegalia, ela vai acontecer depois que a fase de crescimento já passou. Então, ela é detectada ou ela é a condição, né, que é apresentada pós-fase de crescimento. Durante a fase de crescimento, ela recebe o nome de gigantismo. Então, se referir a gigantismo ou acromegalia, a única diferença é em que fase que ela está presente. E o nanismo, né, é a estatura mais baixa do que o normal. No caso das pessoas com acromegalia ou com gigantismo, né, essa estatura é muito diferenciada em relação à média, né, da população, e o problema não está só na estatura. Né? A gente tem uma série de crescimentos que vão acontecer ali, crescimento de face, crescimento das extremidades, como mãos, pés, né? E com isso podem acontecer problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, problemas que vão envolver todo um esforço que o corpo vai ter que ter para levar nutrientes, levar oxigênio para um corpo que está muito acima do tamanho normal que ele deveria ter. Né? Então, assim, não é ser maior do que o normal. O problema não está só na estatura. Vai ser uma dificuldade? Vai. Encontrar roupa, encontrar sapato, encontrar padrões, né, dentro do gigantismo. Mas o problema maior está no metabolismo. E no caso do nanismo, a gente encontra dois tipos de nanismo. Um é chamado de nanismo acondroplásico e o outro é o nanismo primordial. Qual é a diferença entre eles? O acondroplásico é o chamado nanismo desproporcional. É quando as pessoas vão ter, muitas vezes, ó, aqui a gente tem um exemplo, esses meninos aqui são gêmeos, né? E são gêmeos não idênticos, mas que um tem estatura normal e o outro tem um nanismo acondroplásico, né? Que é genético. Percebam a desproporcionalidade, né, da perna, né, aí da região do crânio. Os braços, né, e troncos são maiores em relação ao tamanho da perna. Esse aqui já é o tipo de nanismo primordial. A pessoa ela tem uma estatura mais baixa, mas existe uma proporção entre membros, crânio, diferente daqui, tá? Então, os dois são baixa estatura, mas a gente vê proporções diferentes.